Hoje eu quero estar falando sobre um assunto que Jesus tratou com os fariseus e com os mestres da lei naquele tempo. Jesus estava vindo de um período de grandes milagres, curas, libertações, e onde o povo também estava ali, o aclamando, dizendo: será este o filho de Davi? Todos maravilhados com as obras que Jesus realizava, com os ensinos. E ali no meio daquele povo, sempre acompanhava também os religiosos daquele tempo. E aqueles homens ali, o texto fala que eles atribuíram as obras que Jesus realizava a demônios. Eles falaram que Jesus fazia, todos aqueles milagres através do chefe dos demônios, de Beelzebul. Então nós podemos ver aqui, uma grande afronta no ministério de Jesus. Ele que fazia todas essas obras através do Espírito Santo. Então nós podemos ver que eles blasfemaram contra o Espírito Santo, e a palavra de Deus diz que quem blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. Então Jesus, diante daquela situação, que eles estavam ali tentando Jesus, tentando causar um alvoroço no meio ali da multidão, persuadindo as pessoas, colocando dúvidas em relação ao ministério de Jesus. Então, eles tomam uma palavra, aqui em Mateus, no capítulo 12, a partir do versículo 38, fala que eles tomaram a palavra, alguns deles, Então, eles falaram assim: mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Então, assim, depois de tudo que eles viram ali, que Jesus fez no meio da multidão, eles ali falaram: quiséramos nós ver um sinal da tua parte. Então Jesus, ele respondeu a eles: uma geração má e adúltera pede um sinal. Depois de ver o óbvio, ainda pede um sinal. Nós podemos aprender através desse episódio que nós não podemos ser incrédulos, ou ser duvidosos diante das mensagens, das realidades, que Jesus está fazendo no meio do seu povo. Então, aqui Jesus fala, que nenhum outro sinal será dado senão do profeta Jonas. Então, para quem não sabe, precisa entender o que Jesus estava querendo dizer aqui, Quem foi Jonas? Jonas foi um profeta do Antigo Testamento que recebeu uma missão de Deus para ir à capital da Síria, Nínive, para falar contra aquela geração, aquele povo, de que o pecado que eles estavam cometendo estava aborrecendo a Deus e que Deus entraria com juízo, no meio daquela gente. Então Jonas, ele recebeu essa missão, só que ele não quis obedecer a Deus. Então ele mudou seu destino, ele foi para a Espanha, para Tarsis. E quando ele pegou uma embarcação, quando já estava em alto mar, houve um grande temporal. E ali os marinheiros, falando de uma maneira resumida, os marinheiros, eles identificaram que o causador daquele problema era o profeta Jonas. Então o lançaram nas profundezas do oceano. Mas Deus, segundo a sua infinita misericórdia com o profeta, enviou ali uma providência, que foi um grande peixe. E esse peixe engoliu Jonas, e Jonas esteve ali na barriga, no ventre daquele peixe, 3 dias e 3 noites. E Jonas se arrependeu. Jonas clamou ao Deus vivo. Então, passado aquele período, aquele peixe vomitou Jonas ali na praia, e Jonas decidiu ali em obedecer ao Senhor. Então Jonas foi para Nínive e Jonas pregou, falou do juízo divino contra aquela cidade. Só que algo incrível aconteceu, Aquele povo se arrependeu verdadeiramente.
né? Então Jesus estava dizendo aqui que o único sinal que ele daria para aqueles religiosos e para aquela geração perversa era o sinal, né, da sua morte, da sua ressurreição. Porque assim como Jonas ele foi levantado do abismo, assim Jesus também seria levantado, né? E quem é que morre, né? E torna a viver e se assenta à destra de Deus e há de governar, há de também julgar o mundo. Então Jesus estava dizendo, olha, eu vou dar para vocês apenas esse sinal, né? Então ele segue aqui, né, o seu discurso dizendo, olha, os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Né? Jesus estava dizendo aqui que estava acontecendo uma grande diferença. Aquela geração do passado, os ninivitas, eles se arrependeram com a mensagem ali do profeta. E essa geração aqui, que ele estava vivendo, né, daqueles religiosos, não se arrependiam. Era um coração endurecido, incapaz de se arrepender. Então Jesus disse para eles, olha, eis que aqui está quem é mais do que Jonas. Porque esses homens reconheciam reconheciam o ministério do profeta Jonas, mas não reconheciam Jesus, né? Não reconheciam que ele era o Messias. E Jesus estava dizendo, eis que aqui está quem é maior e mais do que Jonas. Então Jesus ele ainda continua dizendo, olha, a rainha do sul se levantará no dia do juízo, né? Aqui fala sobre um evento escatológico do tempo do fim, né? O dia do julgamento, grande julgamento, juízo final. E ela se levantará com esta geração e a condenará, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, né? Que é a rainha de Sabá, né? Ela veio, né, de tão longe, porque a fama de Salomão, a sabedoria dele estava percorrendo por toda a terra. Então ela saiu do lugar onde ela estava para ouvir, né, as maravilhas ali que aquele homem dizia, né, por meio, né, de Deus. Estava dizendo aqui, né, que ela ficou satisfeita, né, com aquelas palavras de sabedoria, né, e deu presentes a Salomão, ouviu tudo aquilo que ele tinha para falar, né? Então aqui estava dizendo que esses homens, eles, né, acreditavam em Salomão, né, nos provérbios, né, nas sabedorias, nos livros que Deus, né, porque foi a sabedoria dada por Deus a Salomão, mas eles estavam negando a Jesus. Então Jesus disse, eis que aqui está quem é mais do que Salomão. Então Jesus estava dizendo, olha, eu sou maior do que Salomão e vocês estão desprezando. Então Jesus ele conclui, né, falando aquilo que vai acontecer com essa geração. Né? Então ele fala assim, olha, o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então Jesus fala que esses espíritos, eles, né, quando eles saem, né, o homem alcança essa libertação e eles, né, ficam vagando, né, pelo universo e eles pensam assim, olha, voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Só que ele não volta sozinho, ele volta com outros 7 piores do que ele. Para quê? Para que ele não saia mais, né, daquele lugar, daquela vida, e oprima aquela pessoa ainda mais, fazendo com que ela seja incapaz, né, de se arrepender. Incapaz, completamente incapaz. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Ele estava dizendo que assim acontecerá também a esta geração má.
Por quê? Porque ele estava diante de homens ali incrédulos, diante de pessoas incrédulas, né? De pessoas que a resposta dos seus muitos pecados, das suas muitas iniquidades, né, era a incredulidade que habitava naqueles corações. Eles já não conseguiam acreditar mais, estavam completamente afastados da glória de Deus. Já não havia mais neles ali possibilidade de salvação por causa das muitas iniquidades, né? Então, assim, concluindo, né, essa mensagem, né, eu quero dizer que Jesus aqui está fazendo um grande alerta, para que as pessoas não desprezem, né, as mensagens, né, de sabedoria da palavra de Deus, as revelações, as divinas revelações. Não desprezem, né, que as pessoas possam alcançar a libertação através da palavra de Deus, possam alcançar a libertação através de Jesus. E elas venham colocar o Senhor Jesus ali, né, como seu Senhor, para que esses espíritos não voltem e ali acabem prejudicando, né, essas pessoas a alcançarem a salvação. Né? Então, é uma mensagem de alerta, né, para você, né, que recebeu a libertação do Senhor, que foi alcançado pela graça de Deus. Não torne, né, não torne a cair nas práticas do pecado, para que a sua vida não fique tão amarrada a ponto de você não conseguir mais, né, fechar completamente a possibilidade de salvação para a sua vida. Amém? Reflita sobre isso.